relação aos anos anteriores, pois as perspectivas não são muito animadoras, no sentido de que nós estamos a implementar cada vez mais ações, cada vez mais encontros, sensibilizações, mas de facto parecem os números persistem em não diminuir. Em relação ao ano passado, nós temos a mesma frequência de senhoras aqui no Mar, e quando eu digo aqui em São Miguel, na Terceira e no Faial. Portanto, preocupa-nos bastante porque é que esses números não diminuem. Cada vez temos mais utentes, é uma verdade, o número tem vindo a aumentar. Mas a razão é sempre a mesma? Sim, pode mudar. O homem? O homem, é. A violência sobre a mulher ainda é muito maior do que a violência sobre o homem. E nós atendemos, maioritariamente, são mulheres. E as razões andam sempre à volta do mesmo. O controle, o ciúme, a posse, a desconfiança, a ausência de autoestima, quer seja do agressor, quer seja da própria vítima, alguma falta de assertividade, quer de um, quer do outro, para marcar os seus limites, para marcar as suas posições. E depois, como não há isto entre este casal, o que é que vai acontecer? Em terra de rei, em terra de cegos, quem tem olho é rei. E o que é que vai acontecer? Evidentemente, aquele que tem mais força é aquele que vai sobressair. E acontece a violência conjugal. Portanto, os números não têm vindo a diminuir. Cada vez mais temos senhoras cada vez mais jovens a recorrer a nós, como também senhoras numa faixa etária mais velha. Portanto, isso quer nos dizer... Então é de extremos, não é? Exatamente, é de extremos. O que é que isso nos diz? Que, de facto, as pessoas acreditam nos serviços e também, sobretudo, têm uma maior consciência dos seus direitos. Recorrem aos serviços porque sabem que alguma coisa se vai resolver. Também temos tido grandes ajudas, quando digo não é nós e o Mar, mas a causa da própria PSP, que tem feito uma evolução nos últimos anos, uma coisa magnífica. Os próprios tribunais também têm feito o seu percurso, que ainda há muito aí a fazer, mas está-se a dar passinhos seguros. Os tribunais mais céleres, mais cuidadosos com a vítima, mais despertos para as razões, as causas e as consequências da violência doméstica. Portanto, há um conjunto de serviços que têm vindo a evoluir muito e, de facto, as pessoas veem essas respostas e então procuram mais as instituições. Não podemos nunca dizer que a violência tem vindo a aumentar, porque não há números do passado, mas que há uma maior visibilidade, há. Agora, em relação ao Mar, e voltando ao início da minha resposta, eu gostaria de ver números a diminuir, mas não vejo isso. A nossa incidência de casos está, e este ano, 2018, estamos a começar no mesmo. Estamos a ter caso... Há novas pessoas a fazerem queixa? São as mesmas pessoas? Não. Há muito novas pessoas a fazerem queixa. Muitas novas pessoas a fazerem queixa. Daí que a grande preocupação, não só nossa, mas de outras instituições, de fazerem-se campanhas da violência no namoro. E o próprio Governo Regional está muito empenhado nisso também. Porque, de facto, os comportamentos vêm daí. Os comportamentos agressivos vêm deste namoro. Quando se namora... Mar, quando se começa a namorar 15, 16, 17, portanto, estamos numa faixa etária muito nova. Daí é que o Mar está a desenvolver um projeto a nível São Miguel, Terceira e Faial, que é o Violentómetro, é uma parceria com a Universidade de Trás-os-Montes, e esse violentómetro é precisamente para nós determinarmos o grau de violência que existe numa faixa etária dos 12 aos 18. Grau de violência nas relações de amizade e nas relações de namoro e também relações familiares. Isto vai nos permitir nós percebermos como é que os jovens agem e reagem entre si. Porque continuamos a pensar e a agir com comportamentos que nós já não queríamos ver. Uma perfatada não é violência, um ciúme desmesurado não é violência, o controlar, o vigiar, o proibir, o coagir não é violência. Apenas são comportamentos que esses jovens legitimam como se fossem normais, quando não são normais. Isto não é uma relação saudável. Mas há, por exemplo, jovens que vêm aqui pedir ajuda. Sim. Já começam a pedir ajuda desde muito cedo. Pedir ajuda. Nós estamos a acompanhar, neste momento, 2 jovens com 20 anos. E essas jovens não conseguem tomar atitudes? Nem sempre tomem a atitude que a gente diz correta. Quer dizer, eu basta, nessa relação, não permitir que isto aconteça. Não está acontecendo, nesse preciso momento. Mas por que razão? Porque viveram em ambientes onde a violência é legitimada, não é? Viram que a mãe e o pai agiam assim, porque é que ela também não há de agir assim?
O que lhe é ensinado é que quando o homem levanta a voz, a mulher deve debater. Não faças pela frente, mas faz por trás. Todos esses comportamentos são feitos nesse sentido. Na cabeça destas raparigas ainda o sonho é casarem com um príncipe, não é? Não há príncipes, mas infelizmente elas ainda não sabem isto. Casarem, terem filhos, casarem com um homem rico. Ainda encontramos isto com muita frequência. Objetivos de vida. Casar e ter filhos. Quando os objetivos de vida devia passar pelos estudos, fazer isso, fazer aquilo, ter um curso ou profissional ou secundário, ou uma licenciatura, fosse o que fosse. Rumo de vida, rumo de vida. Exatamente. E, portanto, nós ainda estamos a educar para a diferença, não para a igualdade. O que é muito complicado. Muito complicado. Porque é tal coisa, nós estamos a falar, quando a gente fala disso, nós estamos a falar de mudanças de comportamentos. Ora, mudar um comportamento não é de um dia para o outro. Há comportamentos, Marco, que vêm entranhado connosco, que vêm no nosso ADN, porque se foram aqueles comportamentos que eu bebi quando tinha 5, 6, 7, 8 anos, na minha família, na minha comunidade, se eu bebi isto está no meu ADN. Como é que eu vou modificar isso? Mostrando outras realidades. Ora, é preciso que essas jovens tenham acesso a outras realidades. É preciso que elas tenham acesso a outros exemplos. E às vezes nem sempre o têm. Ou pela sua comunidade, ou pela sua vivência, ou pelos seus meios. Não têm. E de facto, os estudos vão ajudar muito aí, porque os estudos abrem a mente, abrem as capacidades, dá complemento, dá competências. Se me deixam de estudar, se não querem fazer nada com os estudos, como é que nós vamos trabalhar essas cabecinhas? Não é? E, portanto, depois liga-se a televisão, os exemplos de algumas novelas apelam ainda a isto, não é? Os exemplos de algumas séries apelam ainda a isto, não é? Ainda no outro dia eu estava a falar com uma colega minha, e desculpe da gente dizer isso, temos um programa aí muito famoso no canal as Kardashians, portanto, mulheres famosíssimas, lindíssimas, pronto, mulheres famosíssimas, mas como é que elas chegaram à fama? Estás a ver? O exemplo que elas dão a esta juventude toda, é possível chegar à fama, mas os caminhos que elas fizeram para chegar à fama foi um caminho digno de trabalho, de gratificação delas enquanto mulheres, devido muito. Mas só por aí as coisas complicam-se. Exatamente. Não é? E, portanto, temos que dar a esta sociedade outro tipo de exemplos. E as pessoas mais velhas, o outro extremo que vem cá pedir ajuda? O outro extremo é, vamos dizer, uma geração mais próxima da minha idade. Foram educadas para terem uma vida de casamento e que é uma cruz que Nosso Senhor lhes deu. Foi assim. Continua assim? E continua assim. Muita gente continua assim. Não ata nem desata? Não ata nem desata. Geralmente, quando é que isto desata? Quando, efetivamente, há filhos aí desta relação, adultos, e que questionam o que é que a mãe está a fazer naquela relação, que tipo de casamento é que a mãe tem. E aí, por vezes, na cabeça destas senhoras há um clique. Lá está outra mentalidade, não é? Outra mentalidade. E há um clique aí e há um basta aí. Os meus filhos já estão fora de casa, os meus filhos já não precisam do pai e da mãe juntos, e, portanto, houve uma vida de casamento ou de união de facto de 10, 20, 30 anos em prol dos filhos, quando nós sabemos que isso não é benéfico para ninguém. E aquele exemplo que eles deram não foi um exemplo bom para aqueles filhos. Mas dizer isto a esta gente e operacionalizar isto junto destas senhoras não é fácil. Pois, e costuma-se dizer que quem semeia ventos colhe tempestades. Mas José, falou no início que não tem números para quantificar a questão da violência doméstica, mas o que é facto é que ela continua na mesma a aumentar. Qual é o conselho que dá às mulheres? Olha, Marco, eu penso que nós temos que, qualquer uma de nós deve partir para uma relação pensando que não é metade de ninguém. Durante muitos anos, não é a literatura, a poesia, que a mulher é metade do homem, o homem é metade. Nós não somos metade de ninguém, nem do homem, nem da mulher. Nós somos um ser único e total. O que nós temos que fazer é irmos nos enquadrando um e o outro na vida de cada um. E pensar e agir de que eu não vou mudar o outro só muda se quiser. E eu, durante esta fase de conhecimento ou de enamoramento, eu tenho que conhecer o outro tal qual ele é. E tenho que olhar para Por isso é o namoro. Exatamente. Namoro, enamoramento, é isto. Eu tenho que estar atenta aos sinais.
E não é ver sinais e dizer, ai, mas foi só hoje, ai, porque ele hoje está irritado com isso ou está irritado com aquilo. Eu não tenho que desculpabilizar, eu tenho que compreender porque é que aquela pessoa agia assim, naquele momento. Compreender a frio, hein? Distanciar-me um bocadinho da minha pessoa, como se eu saísse de mim e vir cá para fora e olhar para aquela relação. E pensar, esta relação vai-me trazer o quê? Uma relação a dois tem que acrescentar, não tem que tirar. Se não me acrescentar nada, é porque eu não estou no bom caminho.